Toda a nossa equipe está aqui no estúdio para poder falar do Galo. E aí, Cláudio, boa noite. Boa noite a você, Romano, Edu Panzi, a todos que nos acompanham. É uma tarde muito especial, né, para a Copa Itatiaia, e o Atlético teve hoje um dia tranquilo, Romano. Enquanto a gente estava aí acompanhando a finalíssima Copa do Mundo do Futebol Amador, os jogadores do Atlético hoje tiveram folga, mas amanhã já voltam a treinar pela manhã, e o Felipão tem 2 treinos para definir a estratégia dele da semana. Não é só esse jogo contra o Patrocinense quarta-feira. Ele já tem que pensar em 2 frentes, porque o Galo vai jogar quarta e vai jogar domingo. Para um time que tem aí 2 semanas de treino, é muito pouco tempo para ele colocar, por exemplo, mesma escalação nos 2 jogos. A gente sabe que isso muito dificilmente irá acontecer. E aí o que faz o Filipão? Coloca um time alternativo, um time reserva num jogo e o titular no outro, ou mescla? Eu acho que essa é a dúvida. Se ele vai colocar times mesclados nos 2 jogos, ou se por ser um jogo fora, ele vai poupar a maioria para jogar com um time mais completo, quem sabe o time titular que ele colocou ontem no jogo treino, no domingo que vem, daqui a uma semana, quando o Galo recebe o Democrata de Valadares. Agora, o Filipão diz que não vai poupar, né? Não vai com essa história de preservar jogadores em jogos no interior. Vamos ver o que ele define até terça-feira para essa partida contra o Patrocinense. Eu falei que a grande dúvida da semana é o Gustavo Scarpa. Para o jogo de quarta, eu acho as chances são remotas dele ir, até porque nem participou do jogo treino. Para domingo, dependendo do que ele treinar durante a semana, pode jogar um pouco. Não creio que ele vai jogar, por exemplo, mais do que 45 minutos essa semana ainda, o Gustavo Scarpa, Romano. Eu acho, e não sei se o Edu vai concordar, eu acho o seguinte: por mais que o Scarpa estivesse 100%, ou pelo menos em condições de jogar, o Atlético vai querer fazer a estreia dele diante do seu torcedor, né? E assim, o Campeonato Mineiro, ele tem menos rodadas do que os outros estaduais. Mas essas 2 primeiras por rodadas... Por isso que ele está começando até mais tarde que os outros. Exato. Só que especificamente essas 2 rodadas iniciais, né, Cláudio? Acontecem quarta e domingo. Eu não acredito no Filipão usando o mesmo time. Eu acredito ele usando o mesmo time, talvez, na segunda e na terceira rodadas. Na primeira e na segunda, não. Por ser jogo quarta e domingo e tá em início de pré-temporada. Uma distância entre um jogo e outro pequena para um grupo que está voltando a trabalhar. Então, talvez ele utilize o segundo time do jogo treino agora na primeira rodada e traga para a estreia em Belo Horizonte, na Arena MRV, o primeiro time que entrou em campo na segunda rodada, ou vice-versa. Mas eu acredito que o time principal, que a gente considera, a maioria dos atletas que terminaram 2023, fazendo essa estreia na Arena MRV, muito em função do jogo quarto e domingo da primeira e segunda rodadas. A partir do momento em que o Campeonato Estadual tiver jogos a cada 6, 7 dias... Ele vai ter depois, Edu, na terceira o clássico, que vai ser um sábado, dia 3. Domingo, depois sábado. Domingo, depois sábado. Aí é tranquilo. Tem um prazo. Aí dá para repetir a equipe nesses 2 jogos. Mas da terceira para quarta rodada, aí é de sábado para quinta. Aí você volta com o segundo time. Pode ser, que é fora de casa contra o Atlético. É isso. É assim que você joga o Campeonato Estadual. É planejando. Pensando quando você vai ter o jogo mais importante, que é o clássico, então eu já vou poupar. Se eu jogo um clássico no sábado e tem um jogo na quinta, o jogo da quinta eu vou dar uma segurada, porque na segunda e na terceira rodadas eu usei o meu time principal. Na quarta, eu dou um descanso. Na quinta, já volto com o time principal. É assim, é uma extensão da pré-temporada e o Filipão vai usar com inteligência o elenco qualificado que ele tem em mãos. Porque ontem, né, Romano, ele colocou. Se ele for nessa ideia do Edu Panzi, ele vai com o time titular no jogo do domingo, aí não vai fugir de Everson, Saravia, Lemos, Gemerson e Arana. Otávio, Edenilson e Igor Gomes lá na frente, né, com o trio, Pavon, pode fazer o meio campo também, né, mas o Pavon com o Paulinho e Hulk. A minha dúvida só é se ele vai realmente usar os times que ele usou no jogo treino ou se ele vai mesclar, por exemplo. Tira 2 ali, o Paulinho não joga o primeiro, joga o segundo, o Hulk vai no primeiro, pode jogar um pouco do segundo. Pode ser que ele administre não colocando o time totalmente reserva, em patrocínio. Ele pode administrar, eu tô pensando pelo que ele falou, né? De não querer ficar preservando o jogador. Agora, fato é que não creio em 2 escalações iguais, idênticas, a gente pode esquecer. Se você encara o campeonato, o início do estadual, como uma extensão da pré-temporada, eu não gostaria, se eu fosse treinador, de mesclar.
eu tentaria trabalhar com o time titular o jogo. Por exemplo, a primeira e a segunda rodadas, quarta e domingo, eu não vou repetir time. Então, quarta-feira eu vou com o time reserva. Para ter no domingo a dupla Paulinho, Hulk e Campos. Para ter no domingo a dupla que eu quero como volantes. A minha dupla de zaga. Eu quero esses caras jogando o máximo possível pro entrosamento. Aí no sábado já tem um clássico. Então eu tenho que ter trabalhado um jogo inteiro com o meu time principal para entrar bem no clássico. Na outra quinta, eu já dou o descanso. Mesclar time é mais para frente. Esse início tem que ser para dar entrosamento, soltar musculatura, readquirir ritmo de jogo, mas o máximo possível dos caras juntos. Os caras que vão ser titulares jogarem juntos. Porque do que vale na primeira rodada ter o Hulk e não ter o Paulinho, na segunda ter o Paulinho e não ter o Hulk? Você não tá trabalhando a sua dupla. Você tá trabalhando cada hora um. Eu acho isso pouco inteligente, mas vamos ver o que pensa o Filipão. Mas não tem uma atenuante nisso aí, que é o fato do seguinte: o Atlético, até a estreia, vão ser 16 dias só de pré-temporada. Até a estreia, quarta-feira. Quarta-feira. 16 dias de pré-temporada. O atenuante não seria ele tentar colocar em campo quem estiver melhor fisicamente? Eu acho que a tendência pode ser essa, Romano, mas eu não vejo tanta dificuldade, eu não vejo um desnível de grupo, de elenco tão grande a ponto de fulano não tem condição de entrar aqui, à exceção do Scarpa, lógico, não vai jogar quarta-feira porque não aguenta. Ele vai levar ali um grupo que provavelmente vai fazer as 5 alterações no jogo. Pode ser que o Hulk entre, pode ser que o Paulinho entre, para já começar a dar uma soltada na musculatura. Mas nesse início, se for para utilizar 2 times, eu utilizaria titular e reserva, para a turma jogar junto. E aí o Cláudio falou que ele pode... no jogo treino teve Otávio e Edenilson, mas pode ser que no jogo oficial seja Otávio e Batalha. Não, é isso aí, pode fazer. Ele talvez tenha utilizado o Batalha no jogo treino porque ele não tinha outro primeiro volante. Mas se ele estiver pensando em usar o Otávio, 2 times, para o jogo inicial, o cara que tem a característica de jogar como primeiro volante é o Batalha. Então seria interessante ter o Batalha como primeiro volante na estreia e usar o Otávio como primeiro volante no segundo jogo. Mas, gente, aqui a gente está conjecturando. É o dia a dia, é o departamento físico que vai ajudar o Filipão a escalar. Nós vamos aqui na hipótese. Vamos ficar sabendo mesmo na quarta, 1 hora antes, a hora que sair a escalação, e no domingo. Aí fica aquela dúvida, né? Por exemplo, o goleiro deve jogar, né? O Everson pode jogar nessas partidas todas. E ele é fominha. Tá? Ele, o ano passado, por exemplo, se não fosse cartão, ele jogava todas, né? E goleiro tem que jogar mesmo. E a tendência é que o Everson jogue as 2 partidas. E aí poderia formar o time, né? O Everson. Aí, esse time, forte, né, Romano? Mariano, a dupla de zaga com Bruno Fux e Rabelo, e na esquerda o Rubens. Meio campo, Batalha, Zaratio, que foi como segundo volante, Patrick, mais pela esquerda, e o Pedrinho pela direita. E lá na frente, Vargas, né, que fez gol, e o Allan Kardec. Pode ser esse o time, né, se ele utilizar a equipe reserva do jogo treino de ontem, seria esse time do Galo para estreia. Não, e, cara, é muito engraçado, né? Eu ouvi isso no jogo treino do Cruzeiro e ouvi do jogo treino do Atlético, né? A turma corneta até jogo treino. Vem a escalação de um jogo treino, primeiro da temporada, mas fulano escalar de titular, mas por que o Zaratio estava no segundo time e não está no primeiro time? E muita crítica, cara, ao Gemerson no primeiro time, né? É impressionante como, eu não vou generalizar, porque não talvez não seja nem a maioria, mas como parte daqueles que pedem constantemente o uso da base são os mesmos que amam criticar o jogador que veio da base. Olha o exemplo dos 3 últimos zagueiros mais criticados do Atlético nos últimos anos. São eles, Gabriel, Gemerson e Nathan Silva. Os 3 que vêm da base. O mesmo torcedor que pede para usar a base é o que desce cacete na base quando ela é utilizada. O Nathan Silva foi o zagueiro de 2021 da melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Mas ele só foi lembrado pelo erro na Libertadores. Só foi lembrado por isso. O Campeonato Brasileiro que ele fez, impecável, ninguém lembrou, ninguém fez questão de lembrar. Não, o erro na Libertadores não serve. Veio 2022, a dupla de zaga continuou Nathan Silva e Alonso, e o Alonso foi muito pior que o Nathan Silva. Mas o Nathan Silva chama Silva, porque se ele chamasse Nathan Hernandes, ele não teria sido criticado como foi em 2022 e o Alonso passou em branco.
Se o Gemerson não chamasse Gemerson, chamasse Hemerson, talvez ele não teria tantas críticas como tem tido, mas veio da base. E se o Gabriel chamasse Gabriel Hurtado? Porque quando ele foi pro Botafogo emprestado, todo mundo queria ele de volta. O Atlético tem que trazer o Gabriel de volta, olha como é que ele tá bem no Botafogo. Quando ele voltou, deixou de ser o Gabriel Hurtado do Botafogo, passou a ser o Gabriel da base. Os mesmos que pedem o jogador da base, tem que usar a base, a base não revela ninguém. Quando entra a base, é porrada atrás de porrada nesses caras. O Rubens passou por isso. Todo mundo passou por isso. O Rubens passou por isso. Todo mundo da base. O Carlos, lembra o Carlos, atacante? Sim. Que tá jogando lá fora até hoje. Porque tá indo bem. Eu não tenho notícia, mas está lá ainda porque tá bem. O cara metia gol todo clássico, mas era o Carlos. Porque se fosse o Juan Carlos, talvez estivesse jogando no Atlético até hoje. É impressionante, cara. Falou que é da base, tem que usar. Quando usa, não serve. Impressionante como isso acontece. Ô, Edu e Romana, a gente recebeu uma informação hoje, né, do pessoal lá de patrocínio, pessoal lá da Rádio Difusora de Patrocínio, fazendo contato já pra gente chegar lá. A informação que chegou lá hoje é a seguinte, né, que o Patrocinense teve uma proposta parecida com o do Itabirito para levar o jogo do Galo para Brasília, mas chegou lá cerca de R$500 mil na diretoria, eles não quiseram. Preferiram manter o jogo, privilegiar a torcida, porque o jogo da primeira fase que interessa bastante ao torcedor de patrocínio é esse, né? Sim. O da estreia contra o Atlético. Inclusive, os preços de ingressos, eles começaram a ser vendidos ali antes do Natal ainda, por R$80, depois teve um segundo lote 100, já estamos terminando o terceiro lote lá de 120 e a partir de amanhã 150. Então quem deixou para comprar de última hora vai pagar mais caro. É um valor aí salgado, podemos falar assim, né? R$150 para um jogo, primeiro jogo do Campeonato Mineiro, mas é onde o patrocinense vai ganhar sua grana, né? Vai receber dinheiro aí com bilheteria nessa primeira rodada e preferiu não levar o jogo para Brasília. É o grande chamariz. Quando ele olha a tabela lá, vou estrear contra o Atlético em casa. É a hora de dar uma faturada, né? E outra coisa, com todo o respeito, mas Patrocinense contra uma outra equipe menor do Campeonato Estadual. O torcedor vai, seria uma sacanagem num jogo contra um time grande levar para outro estado. Sendo que você tem campo para jogar. Se você tem o campo agora, mas se vem uma grande proposta, quem paga a conta, aí não tem jeito. Mas não é o ideal. Não mas é o ideal. Se o presidente do Patrocinense recebe uma proposta de R$1 milhão para levar para Brasília, não vou levar. E ele que paga a conta. Porque ele não recebeu a proposta. Então, vai salgar um pouquinho o preço do ingresso para tentar ganhar um pouquinho com bilheteria. E um outro detalhe, aqui não é nenhuma crítica ao Itabirito, até porque o Itabirito não vai conseguir jogar na casa dele, vai ter que jogar fora. O Independência que vai ser a casa dele. Então ele já jogaria fora de casa. Levando para Brasília, ou jogando Independência, para ele dar a mesma coisa. E aí vai ser na sexta rodada do campeonato, já está confirmado esse jogo, né? Sexta rodada de 18 de fevereiro, um domingo, Atlético e Itabirito lá no Mané Garrincha, em Brasília. Ô, Romano, eu tô aqui, inclusive, com o Henrique André, né? Que trabalhou na Copa Itatiaia hoje, e a gente tá ouvindo aí nos bastidores de que o Rodrigo Caetano, o Atlético já tá só esperando mesmo ser comunicado aí da CBF para ele sair. E chegando a proposta da CBF, não tem como segurar. É o que o Atlético tem hoje de cenário, porque o sonho do profissional, né, Romano? Não tem como. Ele já disse em entrevista, inclusive hoje tem daqui a pouquinho, né? O CNN Sports SA com o João Vitor Xavier e o Rodrigo Caetano. A entrevista completa vai ao ar na CNN Brasil, então todo mundo pode ficar ligado a partir das 9h15, terminando a grande resenha. Mas a gente já trouxe aqui na Itatiaia ele falando que seleção brasileira é convocação, né? Não é nem um convite. Exatamente. Então, se chegar essa proposta, o que deve acontecer, o Atlético vai ter que se virar. O Felipão já chegou a dizer que é impossível substituir o Rodrigo Caetano, mas é um cenário que está se desenhando mesmo. Quem sabe até nessa próxima semana a saída do Rodrigo Caetano. E aí, tem um problema, hein, Edu? Não tem no mercado, não. Assim, no mesmo nível, tem. Não. No mesmo nível não tem. Tô falando, aliás, nem próximo. Tô falando assim, não tem no mercado do nível dele. Nem próximo do nível dele. O Atlético teria que apostar em fazer um executivo ou contratar um executivo de nível inferior para que dentro do Atlético agora ele crescesse mais na carreira. Você tem nomes, mas do nível ou próximo do nível do Rodrigo Caetano, não dá. E a cobrança vai ser alta, né? Qualquer um que seja anunciado, o torcedor
nós da imprensa também vamos cobrar algo próximo do que vinha acontecendo. E vai ser muito difícil para quem assumir o cargo. E é bom destacar que diretor de futebol, né? A gente tem que falar isso sempre, não é só contratar e vender jogador, né? Não. Tem o dia a dia ali, né, Romano? É controlar um elenco, um grupo, uma comissão técnica, todo mundo. E a gente vê que passa treinador nesse período do Rodrigo Caetano, sai um treinador, entra outro. E a gente não vê problema de grupo, né? Problema ali de administração mesmo. Você lembra quando tava aquela novela para renovação dele, se ele ia ficar ou não, porque o Corinthians estava uma sarna em cima dele? Você lembra que a gente chegou a falar até sobre isso, até um comentário que eu fiz, que ele não era só o cara que contratava ou não, tinham 100 pessoas sobre o comando dele ali, e que quando saiu o acerto dele de ficar, que esses profissionais comemoraram, lembra que a gente chegou a falar isso? Foi, sim. Ele é muito querido lá na Cidade do Galo, muito querido mesmo, por funcionários, todo o departamento de futebol ali, a Cidade do Galo, né? Porque o Rodrigo Caetano, ele é esse cara que fica ali, ele fica no pé de muita gente, aí um cara fica, mas trabalha bem e por isso, né, os jogadores, atletas, comissão técnica, é só elogios pra ele, né? Porque ele é o cara que não expõe não expõe atleta, não expõe treinador. Fato que a gente recebeu, né, que a gente viu, né, Romano e Edu, ele segurou a bronca do Kudê muito tempo, e o Kudê depois foi falar mal dele, mas ele segurou aqui, por isso que ele ficou muito chateado, inclusive, com a entrevista lá do Kudê, quando chegou no Inter, porque ele foi o grande defensor até quando o Kudê esteve aqui no Atlético, e ele é assim com qualquer jogador também. Eu nunca vi o Rodrigo Caetano falar mal de atleta dele, jogador dele, atualmente, ele não fala mal de jeito nenhum. Pois é, mas e aí? A saída dele, como é que fica? O Atlético... Vai ter que, logicamente... De repente... O quê? Oficializa ou coloca alguém no cargo, tipo o Vitor? Não, acho que é pouco provável. É pouco provável. O Atlético vai buscar um executivo de futebol mesmo. O Vitor, ele segue ali na função dele, gerente de futebol, e o Atlético vai buscar um profissional com as características de executivo de futebol. É difícil encontrar no mercado mesmo, e isso aí a gente até já ouviu de dentro do Atlético, que haverá uma dificuldade muito grande. Mas que eles precisam se preparar para essa situação, porque chegando o convite, o Rodrigo Caetano vai para a CBF, vai para a seleção. E aí vai ser uma dor de cabeça aí para a SAF do Atlético tentar encontrar um profissional no mercado. Ô Cláudio, e a gente falava sobre essa situação, o torcedor não para de perguntar sobre aqueles nomes que a gente já está falando aqui na Itatiaia. Alguma novidade nesse domingo? Olha, o Luiz Henrique, atacante, né? O Atlético tá conversando com o Olympique de Marseille, mas o Atlético não vai querer aumentar a proposta. Ela é uma proposta aí que gira na casa dos 5, 6 milhões de euros, mas não é para pagar à vista, não. Esse valor aí o Atlético nem tem para o seu orçamento desse ano, né? É bom lembrarmos que o Gustavo Scarpa, o Galo, também parcelou esse pagamento lá do Gustavo Scarpa na Grécia, né? Com o Olympiacos, com o Nottingham Forest da Inglaterra. No caso do Luiz Henrique, o Atlético tem a intenção de comprar, mas se não der certo nesses valores, pouco provável que o Atlético aumente. Por enquanto tá travada a situação porque não teve ok nos valores do Atlético, tá travada a situação. E o Bernard é outra situação, né, Romano? Não é para agora, o Bernard é pro meio do ano. Pro meio do ano as chances são enormes, porque o Bernard tá sinalizando para a volta, o Atlético do lado do Galo, dentro das condições econômicas apresentadas, o Atlético tem condições, o jogador virá livre, né, sem precisar de comprar, e aí tá dentro do perfil do Galo, né? Não vai comprar um jogador já com mais de 30 anos. Tá comprando o Luiz Henrique porque é um atleta mais jovem, né? Só pode ter o retorno lá na frente. O Bernard é outra situação, mas é um atleta que, dentro das condições econômicas, o Atlético vê que ele tem condições ainda, tem bola para ser útil no Galo, com certeza, e a identificação muito grande. É só lembrando o seguinte, o Bernard não vem agora porque o time não libera. Não libera, exato. O time não libera, o time já falou, não libera. E o Atlético não vai pagar nada para liberá-lo agora, se daqui 6 meses ele vem de graça. Ele vem só pagando luvas e aí o que acontece? O Atlético vai ter, até lá no meio do ano, primeira fase de Libertadores e algumas rodadas do Brasileiro, fora o Mineiro. Então o Atlético não tem essa urgência de ter que gastar uma grana agora, se pode esperar o jogador no meio do ano. E vai ser um reforço da outra janela, né? E enquanto acontece a primeira fase da Libertadores, depois do estadual, início do Brasileiro, o Atlético já pode começar a monitorar, caso queira ir ao mercado na próxima janela,
outros setores, porque já sabe que vai contar com um atacante que faz o lado direito, faz o lado esquerdo, pode jogar como meia, pode jogar como ponta, que é o caso do Bernard, e que vai chegar pelos salários. Se vai ser alto, se vai ser baixo, é outra história, mas vai chegar sem o Atlético tendo que desembolsar muita grana. Vai ser um grande reforço, porque o Bernard é um cara que tem jogado em alto nível na Grécia e está há muitos anos na Europa, né? Não bateu e voltou, ou seja, deu certo por lá. Ele foi para a Ucrânia, da Ucrânia ele foi para a Inglaterra, jogar na Premier League, que é o principal campeonato do mundo. E jogou alguns anos na Premier League. Jogou, né? Aí depois deu uma passada no mundo árabe e agora está na Grécia. Aí depois ganhou muito dinheiro, ficou milionário. E na questão de orçamento também, o Atlético tem hoje, por exemplo, o Vargas, que a gente citou aqui, ele vai ser utilizado até chegar uma proposta interessante para o Atlético, para o jogador que não veio até agora. E até lá pode ser que o Atlético já não tenha o Vargas no seu elenco, se chegar algo, então você já tem um espaço na folha. Pedrinho. E o Pedrinho também, eu ia citar agora, o contrato do Pedrinho de empréstimo até o meio do ano. Depois o Galo, na teoria, tem que comprá-lo. E eu acho que vai depender muito do desempenho do Pedrinho até lá. E uma situação que é claro que o torcedor não quer, mas dependendo do primeiro semestre do Paulinho, essa janela do meio do ano aqui no Brasil é a janela mais forte da Europa. Então pode ser que lá no meio do ano o Atlético perca o Paulinho também. Exato. É verdade. Tem essa situação também. Ô, Cláudio, valeu. Beleza. Na grande resenha, no apito final, você volta com mais informações. É isso. Amanhã tem treino. Terça de manhã, o Atlético vai de voo fretado para Uberlândia, viu, Romano? E de lá de Uberlândia, um ônibus, né? Um trecho final de 150 quilômetros até Patrocínio. O voo está previsto para 1h15, vai chegar às 2h20 da tarde em Uberlândia na terça-feira, véspera do jogo. Mais umas 2 horas e meia de ônibus. Vai chegar já às 4h30, 5 horas da tarde lá em Patrocínio, e eu acho que vai ter uma festa lá da torcida de Patrocínio e região pro Galo na porta do hotel.